tarde. A gente vai dar uma palestra para vocês, diferente hoje, em vez de a gente fazer propaganda da Unity, que nem todo mundo está acostumado a ver, a gente vai fazer uma propaganda de alternativas para a Unity. Então, antes disso, vamos ver, quem é que aqui já mexeu com a Unity antes? Boa maioria. Alguém aqui se sentiu preso com a Unity, sem saber assim, putz, eu queria um outro software sem ser Unity, mas todo mundo fala que é para usar a Unity, então não sei mais o que fazer. Só isso? Bom, tudo bem. Então agora a gente vai esperar que a gente consiga mostrar para vocês outras coisas, para vocês saírem ficar preso com a Unity. Primeira coisa, quem é que está falando aqui para vocês, né? Eu sou o Vinícius, daqui é o Will. A gente é do curso de Ciência da Computação lá do IME, a Faculdade, Instituto de Matemática e Estatística, e a gente está fazendo mestrado agora, a gente fez a graduação em Ciência da Computação lá também. A gente tem projetos de pesquisa no mestrado, nós dois relacionados marginalmente com jogos, e a gente é entusiasta do software livre. Isso é uma cultura bem forte lá no IME-USP, tem vários laboratórios que só rodam Linux, então é uma bagagem que a gente trouxe, e como a gente é apaixonado por desenvolvimento de jogos, a gente levou isso também para o desenvolvimento. Tanto é que a gente acabou fundando o USP Game Dev, que é... Esse é um grupo que a gente fez porque a gente juntou uma galera e falou, quem está a fim de fazer um jogo? O pessoal da programação. A gente juntou um dia, tem pessoas inclusive de outros cursos, da Poli, de design, e a gente começou a fazer nosso primeiro jogo, assim a gente começou, lá em 2009. E daí então a gente foi, né? A gente sempre buscou usar software livre para desenvolver, e tudo que a gente desenvolve é software livre. Certo? Porque como a gente está numa faculdade, a gente está para aprender, e a gente gosta que os outros consigam aprender com o que a gente fez também. Por isso todos os nossos códigos estão abertos e disponíveis com licenças abertas. Fora isso, nós misturamos muito do que a gente fez lá com o que a gente está fazendo na graduação e na pós-graduação. Muitos trabalhos de conclusão de curso que nós e outros colegas fizemos saíram de projetos que a gente fez no USP Game Dev. E como o Vinícius falou, a gente continua fazendo pesquisa envolvendo isso no mestrado. Além disso, nós fizemos também uma meia dúzia de joguinhos legais. Bom, então a primeira coisa a gente é contra a Unity? Na verdade não, a gente não tem nada contra a Unity. A gente acha que é uma ferramenta muito boa para quem está começando, principalmente para diminuir a barreira de quem não é programador conseguir fazer desenvolvimento. Só que, como desenvolvedor com esse perfil que a gente falou, a gente gosta de usar ferramenta livre, e mais do que isso, a gente queria muito ter uma ferramenta que a gente pudesse desenvolver no ambiente Linux. Porque tem várias máquinas lá no Instituto que são instaladas com Linux, muitas pessoas usam Linux no dia a dia em vez de usar o Windows, então a gente queria sair dessa barreira que era só as plataformas de desenvolvimento no Windows. Como vocês devem saber, a Unity ela consegue exportar jogos que rodem no Linux, mas você não consegue desenvolver com a Unity no Linux. Então, para isso, para o negócio ficar um pouco mais prático e não falar para vocês só, vamos usar software livre e tudo e tal, a gente queria mostrar para vocês, de fato, alternativas que dá para vocês usarem hoje, encontrar na internet fácil, e vão ser essas três, Polycode, Marathis e o Godot. Então, a gente vai começar pela Polycode. Esse é um projeto desenvolvido pelo Ivan, ele é americano. É um projeto de uma pessoa só, basicamente foi ele que construiu tudo. Ele é um artista digital e ele construiu a ferramenta para fazer as artes interativas dele. Ele liberou a licença do software segundo a MIT, roda no Linux, no Windows e no Mac. Você programa basicamente com Lua, mas essa ferramenta ela também funciona como uma biblioteca. Então, se você não quiser usar a interface dele, quiser usar só a biblioteca, você pode programar em C++ também. Como o projeto é relativamente pequeno, a documentação deixa um pouco a desejar. Os tutoriais que existem no site são levemente superficiais e a referência da API dele é só uma listagem praticamente. E a comunidade é um pouco pequena. Apesar disso, tem até que várias funcionalidades. Tem o editor 2D e 3D, sistema de física, partícula, som, renderização de fonte, você não precisa usar a fonte bitmap, dá para usar TrueType. Tem um editor de animação que é bem bacana,
Se você estiver usando modelos 3D, você consegue fazer a importação da animação direto na geometria do esqueleto. Você consegue também programar para ter suporte além do teclado e do mouse para tela touch e gamepad. E ele promete que tem networking também. Como é que eu consigo usar essa ferramenta? Bom, ela não tem exatamente um bom sistema de distribuição, você precisa baixar o código e compilar, então exige um ambiente de desenvolvimento mínimo, certo? Mas ele é relativamente simples de compilar porque ele usa o CMake. Para quem conhece o CMake sabe que ele facilita muito a vida. Ele tem algumas dependências, mas são as bibliotecas que você vai encontrar em qualquer lugar de desenvolvimento de jogos com software livre, né? A SDL, a OpenAL, a Physics File System. Isso aqui você vai encontrar sempre que você for fazer alguma coisa de jogos, assim. E você precisa, um detalhe importante que a gente aprendeu do projeto é que você precisa compilar a IDE separadamente. Certo? Você compila ele primeiro como uma biblioteca, depois você compila a IDE. Aí você consegue abrir e daí para frente dá para você usar só a interface. Agora a gente vai mostrar uma demonstração como que é navegar pelo Polycode e usar as features dele. Ele vai ter uma cara bem geral. Ele tem um espaço no qual você consegue editar os objetos, posicionar eles no mundo. Você vai ter uma barra de navegação do lado esquerdo. Certo? Isso aqui é um jogo de demonstração que vem com ele. Bem simplesinho, um platformer. Esse cara num traje espacial, você dá um tiro, aí vem uns alienígenas com cara de berinjela pra cima de você. Certo? É bem simplificado o exemplo, só para mostrar o que a interface consegue fazer. E apesar do exemplo ser 2D, ele obviamente consegue rodar coisas 3D também. Então como que ele funciona a hierarquia dele? Ele faz com que cada coisa que tem, cada elemento é uma entidade. Certo? Então você consegue criar elas em arquivos separados, parecido com as prefabs da Unity, e depois você junta eles e você manda falar que isso aqui é a fase que eu quero que rode. Ele vai carregar as entidades separadas e vai encaixar tudo junto. E aí, alguns detalhes, né? Por exemplo, para você selecionar coisas, você usa o botão direito do mouse, parecido com o Blender, para quem já usou. Certo? Cada uma dessas vezes usa uma convenção diferente. Isso. E aí, como a gente falou, você programa em Lua, né? Então, para fazer as lógicas mais profundas do jogo, que não é só posicionar as coisas na tela no lugar certo, para fazer, por exemplo, os botões que o jogador apertar fazendo alguma coisa, você vai precisar dar uma mexida no código. E aí é um script Lua. Para quem não conhece, Lua é uma linguagem de programação brasileira, desenvolvida pela PUC-Rio, é muito usado por engines de jogos. Certo? Jogos comerciais usam também. Eu vou falar de um tal de World of Warcraft que usa, não sei se vocês conhecem. Então, o código. Oi? Tá. Bom, isso aqui, como o Vince falou, é o editor de animação. Ele é muito bacana porque você passa a imagem, sprite sheet já com todos os pedaços, ele já separa ela em bloquinhos, né, automaticamente, e você só precisa posicionar eles e tem um sequenciador aqui embaixo, muito simplesinho, muito bacana. Em geral, isso é uma coisa que você precisa fazer na mão, e ele já deixa tudo relativamente fácil. Dá para você configurar o FPS, mudar a ordem. Ok? Deixa com vocês. Então, esse daqui vai ser o Marathis. Ele é uma outra ferramenta, é desenvolvido também por basicamente uma pessoa só, que é o Anael, ele é francês. A licença dele é a Zlib e PNG, e daí a IDE, que é o ambiente de desenvolvimento, está em GPL. Ele também exporta para Linux, Android, OS X, iOS. Então, se vocês quiserem desenvolver mobile, também essa ferramenta aqui também permite. Também, de novo, basicamente você programa em Lua. Tem algumas coisas que dá para você fazer em C++, que é as partes que tem... Se você quiser deixar mais complexo, que é comportamento, que são os behaviors que ele coloca. A documentação já é melhor do que a do Polycode, os tutoriais são bem interessantes e a parte de scripting é bem melhor. E a comunidade é pequena, mas ela já é ativa. Então, se você quiser ir para os fóruns, tiver dúvida, perguntar, é muito mais provável que você consiga encontrar respostas, ou mesmo alguém responder. Normalmente, o Anael acaba respondendo bastante coisa. As principais funcionalidades dele são que é bem levinho,
o plugin, ele fez um plugin de exportação do Blender, então você entra no Blender e você já consegue mudar os assets de um jeito que ele vai jogar direto pro Marathis de forma mais fácil. Tem suporte para vários outros tipos de arquivo 3D, se vocês quiserem usar. Tem biblioteca de física, som, renderização de fonte do mesmo jeito. E uma coisa legal que é parecido com a Unity, se você muda um asset que ele está linkado dentro da engine, por fora da engine, ele já atualiza automaticamente. Então você não precisa ficar dando reload nas coisas toda hora. E ele tem um sistema de plugin que é bem interessante. Para você instalar, tem dois jeitos. Você pode entrar no site direto e baixar o executável. Tem para Windows, para Linux, para Mac. É bem pequenininho, como dá para ver, só 6 MB. Ou então, se você quiser pegar o código e compilar na mão, dá para dar checkout no repositório direto. Pode falar. Opa. Quais os formatos que ele geralmente disponibiliza para Linux? Tipo .dev, RPM? É o binário direto, é como o Blender, você baixa e roda. Não sei se já experimentaram baixar o Blender, você simplesmente roda ele, no máximo você escolhe se quer baixar 32 bits ou 64 bits. Você vai mostrar? Aqui tá certo. Mas no Marathis não tá aí. O que você quer? Então, agora eu vou fazer uma demonstração do Marathis também. Dá pra ver que ele carrega muito mais rápido que o Polycode. Ele é bem mais leve. Em compensação, ele demora um pouquinho para carregar as geometrias dos projetos. O primeiro exemplo que a gente vai mostrar é um first person shooter, certo? Um gênero ligeiramente comum. Então, na verdade, esse daqui é um outro dos exemplos que vem junto. Esse daqui é o level inteiro. E a implementação que já tem aqui é para você fazer o controle da câmera dentro de um cenário 3D. É o ASGW. Então já dá para perceber que, bom, é que o projetor está bem escuro, mas já dá para perceber que a qualidade gráfica dele é considerável, não deixa nada a desejar para todos os outros exemplos. E a gente ia tentar mostrar para vocês um pouquinho de código, só que como o projetor está muito ruim, vai ser difícil de enxergar, mas o código dele é em Lua, é super simples. Você precisa prestar atenção basicamente em 3 funções, que é carregar o objeto, associando com o ID que você coloca na interface. Outra coisa é o load da cena, que é uma coisa que você precisa colocar só para carregar os assets. E daí, por fim, também você precisa colocar os updates. Ele tem 2 updates. Um que é o update lógico mesmo, normal, então que você coloca coisas normais. E tem um update de física, então que a bullet está associada com ele. E você coloca ali toda a parte de movimentação, cálculo de física, é tudo lá. Vocês não estão conseguindo enxergar mais ou menos aí? Então, então o problema é mais que está escuro aqui. Então, esse daqui, on-scene update, é aquilo que eu tinha falado. Você coloca algumas funções básicas só. E daí a parte de teclado, tudo e tal, você captura por aqui. Então, a gente pode comentar esse código aqui só para mostrar ele pulando também. Essa parte que a gente está mexendo aqui, a gente está mostrando que como é fácil você fazer, por exemplo, o cara poder começar a pular. A gente está associando, então, quando você aperta o botão espaço, que é a parte justamente que não dá para ler, ele vai aplicar uma força no jogador. Então é bem abstrato, bem alto nível, certo? Eu não preciso fazer todas as contas matemáticas. Eu falo, eu tenho uma força tal nesse cara. Agora, quando a gente rodar, o espaço consegue pular. Como a gente não fez nenhum tipo de limitação lógica, na verdade ele funciona como um jetpack. Se eu segurar o espaço, eu vou continuar voando. Aí vai da habilidade do programador fazer um programa que não tem glitches. A gente vai para o próximo exemplo agora. É um outro demo que também vem com o jogo. É de um carneirinho muito simpático. Você consegue?
como a gente falou, ele demora para carregar. Esse aqui já tem umas geometrias bem mais complexas, certo? Mostra um pouco da engine de física, certo? E tem o Frank aí que a gente consegue controlar. E já tem várias coisas que esse exemplo mostra, como a gente consegue só usando a ideia fazer a câmera seguir esse personagem, se ajustar a curva que ele faz, certo? E notem que a câmera não é dura, certo? Usualmente você vai pegar simplesmente fazer a câmera seguir o objeto, ela fica muito rígida. Aqui ela é fluida, ela vai se adaptando às curvas. Então isso tudo já está facilitado pela parte gráfica, que é justamente o que a gente quer numa engine, que eu não precise programar tudo. E agora a gente vai mostrar como que é fácil você conseguir fazer um modelo no Blender e exportar. E como a gente falou antes, não precisa ser no Blender. Se você quiser fazer no Maya ou no 3D Studio, você também tem como... ele também tem compatibilidade com esses modelos. Então, tá bem difícil de enxergar, mas aqui em cima, para quem conhece o Blender, sabe que tem vários modos aqui, tem o modo de renderização, tem a Blender Game Engine, e daí se você instala o plugin aqui no final, ele tem um modo Marathis. Quando você clica aqui, ele já está pronto para exportar tudo que você fizer no Blender para dentro do Marathis, sem tanto conflito, facilita muito fazer animação e também facilita exportar textura. Aí vai mostrar então como exporta. Aqui a gente fez uma árvorezinha, a gente pintou de azul para justamente chamar a atenção. E a gente colocou um esqueleto nela para fazer uma animaçãozinha. Certo. E aí tem um detalhe, para quem está acostumado com Blender, infelizmente o Marathis não consegue importar as animações os nomes das animações do Blender, porque geralmente no Blender você faz várias animações, um cara correndo, um cara parado, um cara atirando, certo? Isso seriam várias animações separadas. O Marathis ele só consegue pegar uma timeline de animação e aí você tem que partir ela na mesma timeline. Você não tem várias animações, você tem uma partida ao longo do tempo, certo? Para quem está acostumado com o Blender, isso é relativamente um pé no saco, mas você consegue. Mas é uma limitação que o Marathis põe, mas tirando isso, fica muito fácil. Você exporta e no que a gente exportar já é disponível para a gente poder pegar no Marathis, certo? Então, o Marathis também trabalha com entidades, eu posso adicionar uma entidade, certo? Ela apareceu ali, ó. Já dá para ver ela ali, porque ela é bem azul, dá para ver bem. A gente posiciona. E aí, rodamos já faz. A gente exportou agora, colocou ele ali, carregou, certo? Então, perfeitamente tranquilo de fazer modelos 3D e colocar para rodar no jogo. Com textura, com animação. E se você, como o Vinícius falou, se você mudar esse modelo enquanto a engine está aberta e você salvar e exportar de novo, já vai estar carregado e preparado para você na engine. Você não precisa apagar a entidade e criar ela de novo. Ele já altera as entidades que estavam com aquele modelo para funcionar com a versão mais recente. Agora a gente vai falar da Godot. A engine Godot, diferente das duas que a gente falou anteriormente, ela é desenvolvida por um estúdio, ou seja, por uma equipe de desenvolvedores, portanto, obviamente, já é mais produtivo. Esse estúdio se chama Alcam, eles são lá da Argentina, eles são um estúdio de desenvolvimento de jogos mesmo, certo? E essa foi a engine que eles fizeram como uma ferramenta in-house para fazer os próprios jogos. Ela tem, de um ou 2 anos atrás, eles resolveram abrir essa engine com uma licença MIT para poder ser usada pela comunidade. Como os outros, consegue rodar em Linux, Windows, em Mac, também consegue exportar jogos para Android e para iOS. E também, diferente das outras, ela não usa Lua, eles usam uma linguagem própria que eles fizeram, essa GD Script, o GD de Godot. Essa linguagem é bem baseada em Python, se você já programou em Python é a mesma cara, certo? Só que com algumas modificações para ficar mais otimizado com a engine deles. Essa engine tem tutoriais bem melhores, uma referência completa já, e tem uma API explicação da especificação da linguagem que eles usaram, né, o GD Script. Então, como essa ferramenta era já uma ferramenta de produção, já de um estúdio, ou então é mais gente trabalhando desde o começo, o nível de profissionalismo já é bem maior. Então, de todas essas daqui, a ferramenta que fica mais perto da Unity mesmo.
E, inclusive, a questão da documentação, na hora que eles abriram o código, eles se preocuparam, que falaram assim, não vale mais a pena a gente abrir o código e ninguém usar, não vale a pena a gente dar a ferramenta para todo mundo e ninguém saber mexer. Então, daí eles se preocuparam muito fortemente com a questão da documentação, e uma das coisas que você entra lá no GitHub deles é que eles têm lá um esforço para que as novas pessoas da comunidade ampliem ainda mais essa parte. As funcionalidades dela é bem voltada para não programadores, então a IDE, o ambiente de desenvolvimento é bem mais prático. Eles também fizeram um plugin próprio para o Blender para evitar a dor de cabeça de quem está querendo exportar as coisas do Blender. Eles fizeram as engine, ele fez, ao invés de usar a Bullet e a Box 2D, eles mesmos fizeram a engine 2D e 3D deles, e elas são independentes. Então, justamente para otimizar um pouco, que nem eles quiseram otimizar o uso da linguagem, eles otimizaram a engine para a seguinte questão: ela é um pouco mais ineficiente do que a Bullet 2D, a Bullet, por exemplo, porém ela tem uma acuidade maior. Então, eles estavam sentindo dificuldade no estúdio deles de que a precisão da engine de física não era o suficiente porque eles estavam querendo fazer. Então, eles refizeram a engine, sacrificando performance em prol do acuidade. Além disso, eles têm uma IDE de script também. Tem uma parte em C++, se vocês quiserem fazer extensão para a biblioteca deles. Tem um sistema de animação bem mais avançado, então, em comparado com o Maratz, que tem esse problema de você fazer várias animações em uma timeline só, você consegue, com o Godot, você consegue aproveitar todo o ferramental que o Blender tem de fazer múltiplas animações em vários movie clips em cima do mesmo objeto, e ele importa tudo direitinho. Além disso, dentro da ferramenta, ele tem uma funcionalidade um pouco complexa até, que é fazer blending de animação. Então, se você faz a animação do movimento do tronco para cima, do cara mexendo o braço, e daí uma outra animação dele agachando e uma outra dele correndo, você consegue juntar a animação inferior com a animação superior direto na Godot. É uma parte bem interessante e relativamente complexa. Além disso, eles também têm uma ferramenta de depuração, que é interna deles, e tudo que você gera com a Godot são arquivos em XML, se você quiser, não é binário. Então, se você está usando um controle de versão, isso facilita horrores, porque dá para fazer merge da cena, não só do código. Você consegue colocar no repositório direito os arquivos de cena, os arquivos dos objetos em si. É bem melhor. Que é uma coisa que não acontece na Unity. As cenas na Unity são salvas como arquivos binários, então você não consegue fazer um versionamento adequado delas. Bom, a instalação também é fácil, é que nem o Maratz, você consegue baixar direto um binário que você executa, e também dá para você compilar se você quiser. E agora a gente vai mostrar um exemplo. A gente vai começar por um exemplo que usa a parte 2D, para mostrar como é legal que já vem com muita coisa pronta na Godot. Aqui, vocês já devem conhecer, isso aqui se chama jogo isométrico, né? Ele é um 2.5D, a gente costuma chamar, certo? Que ele é na verdade 2D, mas ele tem alguns conceitos de 3D. Por exemplo, quando eu estou atrás do poste, eu apareço atrás do poste, mas se eu estou na frente, eu sou desenhado na frente, certo? Isso é tipicamente feito ordenando o que é desenhado primeiro e o que é desenhado depois. Certo? Geralmente você teria que fazer um códigozinho para garantir que as coisas são desenhadas do jeito certo. No Godot você não precisa. Ele já tem um elemento que você coloca, que não vai dar para ver. Peraí. O projetor não deixou aumentar. Mas... Então, aqui no cantinho, vocês vão ver uma árvore de nós, que é bem parecida com a árvore da Unity, por exemplo. E aqui tem um elemento especial no meio, que é onde você joga todos os nós que você quer ordenar, que chama sort Y. Então, você não precisa fazer código nenhum para dar esse efeito que a gente tinha feito, do bonequinho indo para trás das colunas e ficando na frente das paredes ali do alto e atrás das paredes de baixo. É simplesmente uma questão de você colocar os nós no lugar certo e já tem um monte de coisa lá que funciona. Você consegue pegar... Aqui na parte de adicionar nó, tem uma cacetada de tipo de nó diferente. Objeto rígido, tem
vários objetos de ordenação, tem coisas específicas para 2D, específicas para 3D, tem junta, tem um Mesh Map, que é para você fazer busca de caminho direto pela engine deles. Então tem bastante coisa interessante aqui dentro que você consegue otimizar o processo de desenvolvimento. Vamos fazer o... Agora eu vou mostrar um exemplo em 3D. Dá pra ver que tem até inclusive um navegadorzinho bonitinho para você escolher esse projeto. Dessas plataformas que você mostrou agora, qual que seria melhor para o Isometric? Todos eles rodam no Mac. Ah, tá. Das três games, qual roda melhor Isometric? não, qual seria melhor para desenvolver o Isometric? Bom, como no Godot já vem pronto, é a mais fácil, com certeza. As outras duas, a Marathis e a Polycode, não vem com suporte nativo nenhum para você de cara fazer um negócio isométrico, então você ia ter que programar de alguma maneira. Então... Fora essas, tu conhece mais alguma? Que seja com esse estilo da Unity, com um editor visual, não vou conhecer. Então, o que vai ter provavelmente são bibliotecas que já te ajudam com isso, mas uma engine mesmo, assim, com um editor, não. Então, isso aqui é um protótipo que a gente fez para um dos nossos projetos, que a gente editou um mapa, a gente pegou esse modelo humanoide, inclusive usando uma ferramenta muito bacana chamada Make Human, que já vem com modelos humanos anatomicamente corretos, que você consegue exportar trivialmente para o Blender, e do Blender a gente jogou no Godot. Né? E aí a gente fez um FPSzinho básico, conseguiu arremessar cubos, a gente testa coisa de física. E aí tem outra coisa muito bacana também, que esse mapa, apesar de incrivelmente feio, ele é fácil de fazer, porque a Godot já vem com um sistema de tiles, né, de separar o mundo em quadros, em quadradinhos que a gente consegue construir como se fossem blocos, meio tipo Minecraft, certo? Só que com modelos de verdade. Isso daí que o Will falou é muito interessante, tanto no 2D quanto no 3D, eles têm uma opção que chama, para 2D chama Tile Map, e no 3D chama Grid Map, que você consegue colocar, do mesmo jeito que você exporta modelo, no Blender você pode exportar uns tiles. Então aqui, por exemplo, todas essas elevações aqui, dá para vocês verem, eu criei no Blender, e daí exportei ela no formato, no tamanho certo. Ele já encontra automaticamente quais são os tiles que você cria, então você consegue fazer vários mapas em questão de minutos. Esse mapa inteiro aqui, que é relativamente grandinho, a gente conseguiu fazer só para testar, e se fosse fazer proceduralmente, ou então tentar modelar tudo isso daqui no Blender de uma vez, primeiro talvez fique melhor, só que pelo menos desse jeito é mais prático, né? E em 2D também, para você montar cenário, é uma mão na roda. Quem já mexe com desenvolvimento 2D com ferramentas de software livre deve conhecer um programa que chama Tiled, que é fantástico. Desculpa? Tiled. É tile com o D no final. E basicamente você consegue usar todas as funcionalidades que o Tiled teria direto aqui dentro da engine. O que mais que a gente vai mostrar aqui? Você vai falar agora? Então, só isso. A gente vai terminar. Vai terminar? Eu não sei mais o que mostrar. Então, aqui é a parte de exportar. Então tem um botão aqui direto que é Public Export, que é para você fazer a publicação. E no site você vai encontrar lá que tem um zip com vários templates para plataformas alvo. Então, aqui o que a gente já vê é que tem para Android, BlackBerry, HTML5, Linux, Mac e Windows. Para HTML5, é para você rodar no browser direto, sem precisar de plugin nem nada. É fantástico. Essa parte ainda está meio que terminando do desenvolvimento, mas digamos assim, é uma grande vantagem em relação ao Unity, porque com a Unity você precisa lá do Unity Player para você rodar no browser. E, obviamente, isso não é tão fácil assim se você está rodando dentro de um Linux. Uma outra coisa muito bacana do Godot é que ele tem um help embutido na própria engine. Certo? Ele vem com, como a gente falou, ele vem com um editor para você mexer no GD Script na própria, aqui, né, por exemplo, assim, né, ele abre aqui o editor, e ele tem uma aba de help.
Quando você abre a aba de helper, ele pega todos os objetos que a gente viu que ele consegue fazer e cada um deles tem como se fosse uma paginazinha HTML dedicada, especificando tudo que dá para fazer com aquele cara pelo script. Então você não precisa nem ir para o browser, certo? Inclusive quando você está digitando código, ele tem também o autocompletor, o negócio de autocompletar as funções que são compatíveis com aquele objeto. E para quem está acostumado com a Unity, uma das coisas que todo mundo gosta é o esquema de prefabs que eles têm. Ou seja, você faz um objeto, um modelo, associa código nele, associa animação, faz um monte de coisa e você consegue reaproveitar ele em vários lugares do seu jogo. Aqui na Godot funciona do mesmo jeito, a única coisa é que o nome muda um pouco. Tudo que você quiser, essa árvore aqui na direita que a gente tem, são os nós da cena. Então, se você quiser, por exemplo, que nem a gente pegou e teve um personagem principal, né, o nosso dude aqui. Então, esse carinha, ele é uma cena também. Então, a gente colocou a animação dele, tudo, o modelo, as texturas. Se você quisesse fazer uma iluminação personalizada, você coloca tudo dentro dessa cena, que só tem o boneco. E daí, na hora que você estiver dentro do jogo e quiser usar ele em vários lugares, por exemplo, se fosse um inimigo, você consegue reaproveitar ele e mudar elementos só daquela instância, por exemplo. Deixa eu ver se consigo abrir aqui para vocês. Então você consegue, inclusive você está nessa cena mais geral, você consegue pegar esse objeto e falar, putz, tá faltando um fio de cabelo aqui, quero dar uma editada rápida. E pode ser um cara que ele tem 20 cópias dele no mapa, certo? Então você vai lá, abre o editor personalizado dele, arruma, e na hora que você arrumou, vai ajustar em todos os outros também. Certo? E aqui, como o Vinícius falou, dá para você editar ele como uma cena independente do resto. Até porque, em geral, por exemplo, um personagem que você joga com ele aparece em várias fases, né? Então, não adianta eu criar a cena de uma fase e ele só existe naquela fase. Certo? Então, ele tem que realmente ser independente, não dá para ter lá os dois. E aí dá para você fazer scripts associados a ele que também não dependem da fase. Os scripts são todos associados a um objeto. E não é um scriptzão global que você faz tudo e taca tudo junto lá. Isso aqui é um outro... Esse aqui é outro... esse aqui eu vou usar já, tá. Okay. Bom, é isso aí. Então, pessoal, foi meio pauleira, porque a gente não tem muito tempo para ficar entrando em detalhes, mas a gente queria mostrar, resumidamente, que existem alternativas para vocês fazerem desenvolvimento dentro do ambiente Unix. Aqui a gente tem os nossos contatos, então, contato@spgamedev.org, cai na lista de e-mail nossa. Pode mandar para lá, é até mais fácil, porque daí qualquer membro que tiver acesso vai responder rapidinho para vocês. Ali é Vinícius e Kazu, @uspgamedev, somos nós dois. E se vocês quiserem, pode entrar no site, uspgamedev.org. Na seção de notícia, a gente fez um post da palestra de hoje. Vocês podem pegar os slides lá, então não precisa ficar guardando na memória essas referências todas. E a gente tem uma página no Facebook também, que todos os posts que tem no site aparecem lá. A gente queria agradecer o convite da organização de software livre aqui da Campus Party pela oportunidade da gente estar mostrando mais uma coisa diferente aqui relacionada ao software livre e tentar, a gente espera que seja útil para vocês continuarem desenvolvendo jogos e desenvolverem jogos fora do ambiente de Windows. Obviamente, a coisa que esqueceu completamente de mencionar é que uma outra vantagem de você usar um software livre ao invés da Unity é que você não precisa pagar a licença. Então, é isso, pessoal. A gente tem ainda 5 minutinhos. Obrigado. E se vocês quiserem fazer pergunta, a gente vai tentar responder para vocês.